ensinar o Pena Choke. E aí pessoal, estou aqui com o meu aluno Caio Vinícius. Eu vou mostrar para vocês uma posição aqui que eu gosto bastante de fazer das costas, que é o Pena Choke. É uma posição que surpreende bastante o nosso oponente, nosso parceiro de treino. Vocês vão ver por que aqui agora. Então é o seguinte, consegui já chegar aqui nas costas do Caio, com todas aquelas técnicas e conceitos que a gente trabalhou nas outras aulas, e estou aqui com a pegada de cinto, né? O Caio, possivelmente, se ele puder escolher um lado para cair, ou esquerdo ou direito, ele vai escolher cair para o lado direito, que é o braço que está debaixo da axila, né? Se ele cair para o lado de lá, vai ser o lado do estrangulamento. Geralmente é mais difícil dele conseguir sair das costas. Então ele vai cair para cá, tá? E o Pena Choke, um dos motivos muito bons e que surpreende o oponente é porque eu costumo fazer o Pena Choke justamente para esse lado, que é o lado de defesa dele, tá? Então o que a gente vai fazer? O Caio geralmente está muito preocupado com essa mão de cima, ó, né? Ele vem com a mão no meu punho, a mão de cima, vem com a mão no meu punho e defende para não conseguir chegar na gola dele e fazer todas aquelas técnicas e finalizações tradicionais aqui das costas, né? Então o Caio vai estar bem focado. O outro motivo que surpreende bastante é porque eu vou finalizar o Caio justamente com a minha mão debaixo da axila, que geralmente é uma mão que ele não preocupa, porque mesmo se eu conseguir pegar aqui, ó, na gola, eu não tenho uma alavanca boa para conseguir finalizar ele. Então, por esses dois motivos, é uma técnica que surpreende bastante o Caio, porque eu vou finalizar ele para o lado de defesa, né, que é geralmente o lado que ele escolhe cair, e com a mão que ele não espera, tá? Então o que a gente vai fazer? O Caio vai estar bem focado nessa mão aqui, ó, de cima. Muitas vezes ele vem até com as duas mãos, ó, para segurar e bloquear bem essa mão. Então, é muito comum o Caio vir com essa mão aqui, ó, com as duas mãos debaixo dominando minha mão por cima. O que eu vou fazer agora? Assim que ele estiver focado nessa mão, eu vou começar a criar um espacinho aqui, ó, e entrar essa mão o mais próximo que eu conseguir do ombro dele, tá? Pode ser uma pegada aqui, ó, no pano, pode ser na gola, aonde der para pegar próximo desse ombro. Não precisa perder tempo em querer colocar a mão lá no fundo, não precisa, tá? Então a gente vai vir, vou fazer uma pegada aqui, ó, aonde der próximo do ombro dele. Ele vai estar lá dominando minha mão, né? O que a gente vai fazer agora? O Caio vai estar segurando essa minha mão aqui de cima, que é uma pegada que ele tem forte. Mas todo mundo tem muita força aqui, ó, em segurar aqui. A partir do momento que eu começo a colocar ele no ângulo ruim, ó, ele já não tem tanta força em segurar a minha mão aqui. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou estar aqui, o Caio vai estar segurando minha mão aqui. Se eu tentar, ó, ele vai bloquear. Eu vou começar primeiro a jogar para cima, ó. Quando eu jogar para cima, tenta segurar, cara. Ele não consegue segurar e eu vou livrar essa minha mão. Livrei minha mão, essa mão que está livre aqui agora, eu vou começar a abrir o meu kimono. Eu vou começar a puxar, ó, e vou pegar a ponta da minha lapela, tá? Peguei a ponta da minha lapela, eu vou vir e vou passar para cá. Passei para cá, agora o que eu vou fazer? Em vez dessa mão vir aqui por cima, que é geralmente que ele espera, que ele está aguardando dominar a gola, eu vou vir por detrás da cabeça dele, ó, e vou empurrar o rosto e vou dominar meu próprio punho, tá? Dessa forma eu fiz um escudo aqui, ó, com o meu antebraço, e fica até difícil dele virar de frente para mim. Tudo que eu preciso fazer agora é passar minha perna esquerda em frente ao rosto dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse meu ganchinho esquerdo aqui e vou apoiar, ó, no quadril dele, tá? Por que no quadril? Porque eu preciso fugir o meu quadril e além de fugir o meu quadril, eu preciso empurrar ele para baixo. Então a gente falou desse conceito nas outras aulas aí. É muito melhor colocar o pé para fugir o quadril aqui do que no tatame, né? Então eu cheguei aqui, apoiei esse pé no quadril, eu vou começar a fugir o meu quadril até eu conseguir passar minha perna esquerda em frente ao rosto dele. Então, ó, vou começar a fugir, ao mesmo tempo que essa minha mão também ajuda a empurrar o rosto dele, e agora eu vou vir e vou passar essa minha perna, tá? Passei essa minha perna, o que eu vou fazer? Para não dar chance dele tirar essa minha perna daqui, eu vou vir e vou cruzar, tá? Vou esconder a perna importante. Agora eu vou vir com a minha outra mão, vou vir do lado de dentro do joelho, e vou começar a abrir o meu joelho, ó, ao mesmo tempo que eu estico o meu braço. Então vou começar a empurrar o meu joelho aqui do lado de dentro, até encaixar a finalização, que é o Pena Choke. A lapela vai estar aqui do outro lado,
bloqueando, ajudando a estrangular, e desse lado eu vou estar empurrando a cabeça dele para encaixar a finalização aqui. Então, é uma finalização que surpreende bastante, porque eu vou usar a mão que ele não espera. Além disso, se ele não souber a posição, não tiver aprendido essa posição, ele não está vendo nada que eu estou fazendo aqui, ó. Está nas costas dele. Então, ele geralmente não briga muito para passar essa lapela. É uma posição bem simples de fazer, bem funcional, que eu já consegui aplicar diversas vezes nos campeonatos e tem funcionado bastante para todo mundo que eu ensino. Eu sempre recebo um feedback bem positivo. Uma coisa importante aqui é você não passar essa lapela justa, tá? Porque pode parecer que vai estar estrangulando, vai estar incomodando mais ele, o que na verdade vai estar aqui no início, mas por dois motivos vai ficar mais difícil de eu conseguir finalizar ele. O primeiro motivo é que se eu pegar muito justo, eu vou ficar sem espaço, ó, para passar a perna, tá vendo? Por mais que eu seja flexível, o que for, vai ser mais difícil passar a perna. Porque, obviamente, eu pegando justo, ele está mais justo, né? Está mais próximo do meu corpo. Se eu pegar na ponta da lapela, eu vou ter todo esse espaço aqui, ó, para empurrar o rosto dele e passar a perna. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que na maioria das posições de lapela, o mais importante é a ponta, tá? Então, se eu pegar na ponta, por exemplo, e o Caio pegar no corpo e começar a puxar, dificilmente ele vai conseguir estourar a minha pegada. Agora, se eu pegar no corpo da lapela e ele pegar na ponta e começar a puxar aqui, ó, na direção da palma da minha mão, ele consegue estourar a pegada. Então, não só nessa posição, mas posições de guarda, por exemplo, de lapela, geralmente o pessoal tenta pegar na ponta. Por quê? Porque se deixar a ponta livre e o seu oponente pegar na ponta aqui, fica fácil de estourar a pegada. Então, por esses dois motivos, a gente vai sempre pegar na ponta da lapela, tá? Depois de pegar na ponta da lapela, muitas vezes um detalhe importante também é que é o seguinte, às vezes o kimono está muito aberto e começa a sair aqui, ó, tá? Então essa mão que vai vir atrás da cabeça também vai me ajudar a empurrar a lapela lá para dentro, tá vendo? E aí eu vou empurrar a cabeça e entrar essa mão. É parecido com aquela pegada 2x1, né, da pegada de cinto, que eu vou estar aqui, ó. Só que a gente vai estar isso com a lapela aqui dominando, ó, meu próprio punho. Agora é só fugir o quadril, empurrar ele um pouquinho para baixo, passar a perna, cruzar, vir com a mão do lado de dentro do joelho, empurrar e conseguir a finalização.